slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Que ele foi responsável pela criação de um parque no Brasil muito importante, que é o parque, hoje, o Parque Nacional de Foz do Iguaçu. Essa história é muito interessante, né? Quando a gente chega lá em Foz do Iguaçu, tem uma estátua dele em homenagem a ele. Pouca gente dá atenção, né? Porque acha que é uma homenagem por ele ter inventado o avião. Mas, na verdade, foi Santos Dumont que conseguiu que a área onde hoje é o Parque Nacional de Foz do Iguaçu fosse desapropriada. Imagina, a área do Parque Nacional do Iguaçu era o quintal da casa de um empresário uruguaio, né? E esse empresário uruguaio, nem brasileiro era, esse cara era a fazenda dele. Foz do Iguaçu era a fazenda dele. E aí ele então convidou Santos Dumont para visitá-lo, passar uns dias. E o Santos Dumont ficou muito incomodado com isso. Falou, poxa, como um patrimônio desse, tão bonito, pode pertencer a um particular? Ainda mais não sendo brasileiro. Então, o Santos Dumont começa um movimento, uma ação para tentar desapropriar essa área. Ele então manda uma carta para o então presidente da província do Paraná, um cara chamado Frederico Engel, e ele diz o seguinte: eu posso dizer, Frederico Engel, que essas maravilhas em torno das cataratas não podem continuar a pertencer a um particular. Então ele começa esse movimento muito importante em 1916, né? Para que essa área fosse desapropriada e fosse ali transformada em um parque. E isso aconteceu, né? Foi primeiro criado o Parque Provincial, em Foz do Iguaçu, e muitos anos depois virou um Parque Nacional. Na verdade, Foz do Iguaçu é o segundo Parque Nacional criado no Brasil, mas ele já era uma área protegida antes, porque graças à ação de Santos Dumont. E é nesse período também que a gente vai conhecer as grandes pandemias modernas, né? É claro que o mundo já tinha passado por pandemias antes, a gente chamou aqui, nós vimos a questão da peste negra, né, que dizimou 1/3 da população mundial, estima-se, né? Mas a gente vai ter, com a guerra, com o aumento dos fluxos migratórios, né? Imagina um monte de gente nova chegando na Europa, saindo. A gente tem o surgimento das primeiras pandemias. A primeira pandemia de 1918, né, de influência espanhola, que matou entre 20 e 40 milhões de pessoas. Essa apareceu e desapareceu muito rapidamente, né, o que não é novidade para a gente hoje, né? É comum que vírus que cheguem matando muito rapidamente, eles também desapareçam rapidamente, porque, é claro, né, o vírus inteligente, ele não mata o seu hospedeiro, né, porque ele não cumpre o seu ciclo biológico de reprodução e extensão. Então, os vírus, naturalmente, eles perdem a patogenicidade dele, a virulência dele com o tempo.
Quando eles são muito agressivos, eles perdem mais rápido. Então, embora a vacina acelere ainda mais esse processo, é um processo que naturalmente ocorre também. Então, a pandemia de 1918 já deu um alerta para a gente. Muitas outras vão aparecer, né? O Covid é um cenário aí bastante duro, né, que a gente viveu. Nossa geração pode falar que passou por isso, né? Por uma pandemia também. Em 1921, a gente tem a criação do Serviço Florestal Brasileiro. Isso é muito importante, porque também é resultado do movimento dos intelectuais e naturalistas brasileiros, porque a gente começa a ter aqui, a partir de 1921, um ambiente legal e uma estrutura governamental para cuidar dos parques nacionais brasileiros. Então, o Serviço Florestal Brasileiro nasce com essas duas missões, né? Proteção das florestas brasileiras e trabalhar na criação dos parques nacionais, em 1921. E um resultado efetivo é o Código Florestal de 1934, né? Então, o Brasil tem seu primeiro Código Florestal em 1934. Esse Código Florestal é muito importante porque ele vai dar aquilo que a gente chama de função social das florestas e criar uma base legal para a gente estabelecer áreas naturais que não tinha no Brasil. Ele não tinha uma base legal para isso. Então, a partir dessa base legal, o Brasil pode criar novas áreas, criar os seus primeiros parques nacionais. Então, foi muito importante. E o resultado efetivo disso foi, logo, a criação do primeiro Parque Nacional Brasileiro, que é o Parque Nacional de Itatiaia, criado ali entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, no ano de 1937. Não é à toa Itatiaia, né? Itatiaia foi escolhido exatamente porque já era uma área protegida pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, se estabelece ali um parque nacional no modelo norte-americano, finalmente, a partir da discussão de muitos desses, todos naturalistas importantes, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, cria-se a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que embora hoje, né, esteja enfraquecido e tal, mas é um importante órgão internacional. Inicialmente foi formado por 47 países, né, hoje tem mais de 200 países membros, mas a ONU ela é criada como um esforço internacional exatamente para se evitar novas guerras mundiais, né, para se pensar em políticas internacionais, em todos os segmentos, né? Então, também na área da saúde, na área da cultura, da educação, na área ambiental, na área política, né, de armamento e tal. Então, a ONU surge como uma grande possibilidade de que o mundo passe a discutir, né, de forma internacional essas coisas. É claro que a ONU não é um governo acima dos outros governos. A ONU ela não determina leis, mas ela é uma busca por um consenso internacional para que a gente pense políticas internacionais efetivas para a sociedade mundial. A ONU vai ter um papel muito importante em vários segmentos até hoje. Mas é importante a gente ressaltar que a Segunda Guerra Mundial, sobretudo, apresenta ao mundo novos desafios. E talvez o maior desses desafios
era a energia nuclear. Né? Porque as primeiras bombas nucleares foram apresentadas ao mundo em 1945, né? Os Estados Unidos jogou essas bombas em Hiroshima e Nagasaki, e a gente começou a entender o impacto dessa nova tecnologia, que podia também ser usado para fornecimento de energia de modo geral. Então, eu destaco aqui a questão das bombas nucleares, porque o movimento ambientalista mundial, ele começa a se configurar, começa a ganhar corpo a partir da luta contra o avanço das armas nucleares, né? Pelo impacto que elas causavam não só à natureza, à humanidade, mas à natureza como um todo. Então, muitas organizações internacionais vão surgir em torno desse cenário. A principal delas é o Greenpeace. Eu acho que vocês já ouviram falar, mas devem conhecer. Eles surgem, por isso que eles são conhecidos como guerreiros do arco-íris, porque eles surgem, a origem do Greenpeace é a luta contra o avanço das armas nucleares, que a gente usa na lata. Vai ver um pouco sobre isso também. Mas quero destacar esse pós-guerra na Europa. Realmente é assustador, isso é uma coisa que a gente não ouve muito, né? Não fala-se muito, fala-se muito do extermínio dos judeus, é claro, né? É um evento mais dramático, mas do ponto de vista econômico, a gente tem que pensar que a Europa estava completamente destruída, né? Os povos europeus não tinham perspectiva, né? Não tinha comércio, indústria, não tinha cidade mais, não tinha estrada, não tinha ponte, não tinha comida, não tinha nada. Houve sim, isso é pouco falado também, uma grande exploração dos aliados sobre esses povos. São histórias assustadoras, né? Desde processos de escravidão até estupro de crianças e mulheres, né? De alemães, o povo alemão acabou sofrendo muito também com isso, né? Muita gente prefere ignorar esse fato porque, bom, o impacto que os alemães causaram é grande, mas a gente tem que sempre lembrar que nunca todo mundo é bom ou nunca todo mundo é ruim, né? Você tem pessoas boas e ruins em todo lugar, e no caso europeu todo mundo estava pagando essa conta, né? Mas no mundo que vive em torno de um sistema capitalista, ora, ter esse mundo destruído não era uma boa, né? Era preciso reconstruir essa Europa. Agora, como recuperar economicamente? A forma mais rápida de se recuperar economicamente um lugar é crescendo o processo industrial. Não era naquele momento, né? Gerar indústria. Só que as indústrias, elas precisam de recursos naturais. E onde estavam esses recursos naturais? Na Europa não tinha mais floresta, não tinha mais nada. De onde ia vir esses recursos naturais? Exatamente da América. Eu lembro que eu falei que a América não teve impacto direto das guerras, mas depois o preço vai vir, que é porque os europeus vão achar o seguinte: olha, a América tem que ajudar a recuperar a Europa, mandando para a gente recursos naturais, como madeira. E isso é tratado de forma e esse crescimento industrial, para ele ser mais rápido,
ele tem que ser aquele modelo destrutivo, né? Que produz muito, mas que gera muita poluição no ar, na água e no solo. É isso que dá lucro rápido, né? Você não se preocupar com questões sociais, ecológicas, né? Uma ação exploratória que dá esse crescimento econômico rápido para esses países. Então a gente tem um cenário muito negativo no pós-guerra. Né? A gente precisava, de novo, recuperar esse ambiente a um custo muito alto para a natureza, com o aumento de poluição da água, do ar e do solo. Nesse período, vale a pena destacar também grandes avanços na ciência, né, onde a gente vai ter, graças à tecnologia, ao conhecimento de muitos nomes importantes, como o professor Wright, Haldane, Simpson, Fischer, John e o Maia, o último a morrer dele, nós temos um grande avanço no conhecimento da natureza. Né? Aquelas ideias que o Darwin tinha desenhado sobre seleção natural seriam mais agora detalhadas por esses caras e a gente teria então ideias modernas de evolução, entendendo como a natureza funciona, a complexidade do mundo natural. Então surge nesse período o que é conhecido como neodarwinismo, ou grande síntese, neodarwinismo, porque é uma releitura dos trabalhos do Darwin, basicamente associando bons conhecimentos de genética, né? E a gente vai entender o modo como se dá a evolução e o surgimento de novos espécies. Um outro avanço importante, que pode parecer paradoxal, mas as guerras elas geram tecnologia, né? Então, em 1946, a gente tem a gente estava em plena Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e Rússia. Depois do pós-guerra, praticamente o mundo foi dividido entre essas duas lideranças, né? E surge o que a gente chama de Guerra Fria. O que é a Guerra Fria? É a disputa por poder entre o bloco ocidental e o bloco oriental. E essa disputa por poder envolvia tentar chegar ao espaço. Né? Na verdade, a meta era chegar à Lua. Então, em 1946, a gente tem a primeira foto da Terra. Essa foto aqui, ela é uma foto de péssima qualidade, né? Um pedacinho só, mas foi a primeira foto feita do planeta Terra visto de fora. Ela ainda não é significativa, ela ainda não mostra o que a gente precisava ver, mas é um avanço importante. Entre 1940 e 1950, a gente tem uma retomada das questões ambientais. Em 1946 é criada a Unesco, dentro da ONU, né, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. A Unesco ela assume um protagonismo muito grande quando se trata de questões ambientais, né, isso é fundamental. E vai surgir a principal e a maior organização ambientalista do mundo até hoje, né, que é a IUCN, que no Brasil significa União Internacional para a Conservação da Natureza, mas ela foi criada como União Internacional para a Proteção da Natureza. Depois foi rebeliada, né? Esse período é conhecido como o ambientalismo dos cientistas, porque há um forte envolvimento de professores, de cientistas, para tentar resgatar esse debate mundial. Né? Então, na conferência de Fortaleza hoje, um grupo de cientistas vinculados à Unesco, que não é à toa que a
IUCN até hoje tem um vínculo forte com a Unesco, né? Cria a União Internacional para a Proteção da Natureza, que se transforma em União Internacional para a Conservação da Natureza. Nessa reunião, o Brasil foi representado por um agrônomo, né, o Cândido Firmino de Melo Leitão, que acabou morrendo no próprio ano, logo depois, né? Mas ele representou o Brasil nessa conferência, finalmente o Brasil se inserindo aí nas discussões internacionais. Nós vamos ter então uma série de conferências nesse período. Em 1948, a Conferência Internacional sobre Conservação de Recursos Naturais Renováveis, em Denver, nos Estados Unidos, com o objetivo de promover os países americanos na conservação dos seus recursos naturais. Mais uma vez o Brasil presente, né? Foi o agrônomo Paulo Ferreira de Souza, que é considerado o patrono da engenharia florestal no Brasil. É bom ressaltar que lá em 1940 não existia a profissão de biólogo, né? Gestão ambiental nem se pensava nisso ainda, né? Então, as questões ambientais, elas eram discutidas no âmbito da engenharia florestal, da agronomia, eventualmente da geografia, nos âmbitos aí, mas principalmente a engenharia florestal e a agronomia. Se a gente pegar a base do movimento ambientalista brasileiro, por exemplo, nós vamos ter todos são engenheiros florestais ou agrônomos, né? Que eram pessoas que acabavam indo para essas graduações por não tinha profissão, né? Eles estavam preocupados com a ideia da conservação da natureza, mas não tinha cursos que interessavam nisso. Não tinha biologia, gestão ambiental, nada disso. Aqui, isso vale a pena chamar a atenção dessa conferência de 1948. Ela foi realizada aqui no Brasil, na cidade de Teresópolis, a Conferência Latino-Americana sobre Florestas e Produtos Florestais. Olha que importante, porque essa conferência é uma conferência mundial em que se discutiu algumas coisas. Primeiro, a utilização de recursos florestais. Então, como estava isso na época, o grau de que a utilização de meio pode ser expandido e as medidas necessárias para atingir essa expansão. A expansão dos recursos. Como usar essas florestas brasileiras, né? E, por outro lado, a proteção e desenvolvimento dos recursos naturais. A organização do serviço florestal, pesquisas florestais, avanço pessoal, legislação florestal, inventários florestais, reflorestamento e como desenvolver o interesse público por esse tema. Não coloquei aqui, mas aqui nesse documento aparece pela primeira vez a ideia de uma educação para a conservação. Não se fala em educação ambiental, mas nesse texto, eu tenho ele já li, né? Se fala numa educação para a conservação, que é uma gênese aí da educação ambiental importante, né? Então, um dos trechos desse relatório, ele é muito claro, muito bem. Aqui é uma foto dessa conferência, né? E olha o que diz esse relatório. A riqueza dos recursos naturais latente nos países da América Latina deve ser aproveitada para a reconstrução do pós-guerra. Olha a pressão sobre o Brasil e a América para reconstruir a Europa. Assim, todas as nações da América Latina terão uma suficiência de produtos florestais para o seu próprio desenvolvimento econômico, contribuindo ao bem-estar do mundo inteiro com a parte de sua produção que excede suas próprias necessidades. Ou seja, tem algumas coisas que a gente precisa interpretar, né? Primeiro, recursos naturais latentes. É como se a Amazônia está lá, não está servindo para nada. Veja que não se tinha noção do conceito de serviços ambientais. Embora a gente já sabia que se você perde floresta, você perde água, muda clima e tal, mas não tinha essa percepção clara. Um monte de árvore lá latente, ou seja, parado,
que pode servir, se explorado, para manter o país e para recuperar a Europa, basicamente traduzido a isso. Né? É claro que recuperar a Europa era o interesse maior. Né? Então essa pressão é muito grande sobre as florestas tropicais, né? Principalmente Brasil, África e Ásia, a gente tinha essas grandes florestas. Felizmente, né? Por que a Amazônia não está num estado muito pior do que ela está hoje? Porque o clima protege a própria Amazônia. Né? Assim como. E por que esses caras vieram pegar floresta, árvores aqui, se a maior floresta do mundo está no norte da Rússia? A gente tem grandes florestas no norte do Canadá. Por conta do clima, né? Essas florestas do norte, elas ficam 3, 4 meses congeladas. Não é possível explorar. Tem tecnologia. Mas, de certa forma, isso no Brasil também ocorre. Porque onde o Brasil está mais protegido em termos de Amazônia? Exatamente onde não se tem acesso. Porque boa parte do ano fica inundado ou fica seco demais, você não consegue acessar. Então, a própria natureza protegeu a natureza dessas ações humanas. Não estaria no estado bem mais negativo. Em 1949, ocorre a Conferência Científica das Nações Unidas sobre Conservação e Preservação de Recursos Naturais. Aqui estiveram presentes durante 50 delegados de 49 países e o Brasil foi novamente representado por importantes cientistas. Né? Vou só terminar essa década. Né? Em 1949 também ocorreu a Conferência Técnica Internacional sobre Proteção da Natureza, organizada aí pela hoje UCN, com foco na educação e na ecologia humana. Participaram cientistas de 32 países, 11 organizações internacionais, inclusive os Estados americanos. E durante essa conferência a gente teve uma primeira publicação importante, feita por um brasileiro, né? Sobre aves do Brasil, são considerações sobre os problemas dos animais em torno da extinção do Brasil, já chamando a atenção para o processo de extinção de um importante agrônomo brasileiro, Olivério Mário de Oliveira Pinto, uma figura muito importante para a história da conservação do Brasil também. E, finalmente, né, a Europa pagando o preço desse desenvolvimento a qualquer custo. Né? Em 1952, a gente tem o primeiro grande evento de poluição do ar. Estima-se que matou 1.060 pessoas na Europa. Né? Vejam, são fotos da época, né? Como o dia virava a noite, literalmente, né? As pessoas precisavam usar máscara. Isso já em 1952. A pressão, resultado desse processo de expansão das indústrias ali. E é quando surgem os agroquímicos, né? A gente tem a Revolução Verde, os agrotóxicos. Veja que curioso isso, né? O DDT, um dos agrotóxicos mais mortais do mundo, hoje proibido em quase todos os lugares, era vendido como algo extremamente positivo. Esses aqui são cartazes, né? Veja, e agora a guerra acabou, né? As pessoas podem finalmente dormir em paz, né? E essa paz, né, a gente agradece ao DDT. Então, imagina, jogava DDT no quarto para matar insetos, né? Para matar as pessoas também. O DDT controla as pestes dos vizinhos, né, da sua casa e tal. E olha, essa é uma musiquinha, né? O DDT é bom para mim, né? A minha vaquinha, a agricultura. Isso era tão assustador que as pessoas, haviam carros que ficavam jogando DDT para as pessoas, sobre as pessoas.
que acreditávamos que o DDT e pedia, né, as doenças, as doenças de praga e tal. As pessoas iam para casa, né? Então isso aqui é o que muita gente vai lembrar bem, né? Que parceira. Então, imagina quanta gente morreu, teve câncer por causa do gosto. Mas isso também como isso é importante. Marco não do ponto de vista acadêmico, em 1954 é publicado o primeiro livro de ecologia, né, o Fundamento de Ecologia. Na verdade, na primeira produção, só que até 1954 não tinha um livro que tivesse usado como uma referência na disciplina de ecologia. E esse primeiro livro foi publicado em 1954 pelo Odum, e durante muitos anos era o único livro. Eu, quando eu estudei ecologia, o único livro de ecologia que existia era esse. Livro ruim pra caramba de ler, pequenininho, preto e branco, com imagens ruins, né? Hoje a gente tem outro. Na verdade, esse livro ainda tem aqui, aquele verde. Vocês viram ele, Ecologia Verde, os traços verdes e tal. Ele foi o primeiro livro. O Odum foi o primeiro cara a pegar as publicações que estavam soltas e consolidar isso como livro, né? Existiam publicações, mas não existia um livro para a gente estudar a disciplina de ecologia. Então, por muitos anos, o Odum disse, né? Eu tenho apontado que a ecologia não é mais uma subdivisão da biologia, mas tem emergido de suas próprias raízes biológicas para tornar-se uma disciplina separada que integra o organismo do ambiente físico do ser humano. Então foi ali na década de 50 que a ecologia começou a se consolidar como ciência a partir da publicação desse livro. Oi? Não, é americano. Hoje é Odum. E a gente tem também outro evento marcante, que é a explosão, a contaminação da Baía de Minamata, do Japão, né, houve um vazamento de substâncias tóxicas no mar e uma vila de pescadores foi altamente atingida, 900 mortos, né, contaminados por mercúrio. Essa cena rodou o mundo, né, emblemática aqui, de uma pessoa morrendo pela contaminação do mercúrio, e isso impactou, outro impacto também no mundo inteiro, né? Essa vez dos pescadores mostrou ao mundo o impacto das indústrias poluidoras, que não tinham nenhum controle sobre a questão ambiental. E é nesse período também que o Brasil vai ter a sua grande expansão, chamado de período áureo, lembra que a história de 50 anos em 5, crescimento de qualquer jeito, metropolização, desordem urbana, é um processo que se inicia muito fortemente no Brasil, expansão de cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, do Sudeste, de forma completamente desordenada, impactando sobretudo da gestão ambiental municipal. Então, desde que a gente chega aos anos 70, um cenário muito pesado, né? Poluição, destruição, pressão sobre os recursos naturais, DDT matando as pessoas. E aí as coisas começam a mudar, começam a partir da década de 60. Pessoal, eu avancei um pouquinho na área que ele faz de trabalho, vou parar agora, deu uma banca de mestrado para participar, tá? Então a gente continua mais bem falando dos áudios da observação do centro da TV. Tá bom?
Aqui, daqui ó, não rala aqui, não rala aqui.